Saudações a todos. Vamos então dar continuidade ao estudo que começamos do livro Dramas da Obsessão, do Dr. Bezerra de Menezes, em que vamos começar a estudar sobre a obsessão, porque ele está trazendo ali uma situação que vamos iniciar ainda, né, de uma obsessão numa família, e vamos dar continuidade justamente quando ele vai abordar ali como que se deu o conhecimento, como chegou a ele essa notícia de que essa família estava passando por situações tão dolorosas. Vamos lá então. Pelo terceiro decênio deste século XX, eu atendia ao honroso mistério de conselheiro e médico espiritual em certo posto de assistência aos necessitados para receituário e beneficências físicas, morais e espirituais, anexos a um grêmio de aprendizes espíritas dedicadíssimos aos deveres abaçados perante o Evangelho, os quais se devotavam aos serviços de socorro ao próximo, inspirados num sentimento de fraternidade verdadeiramente encantador, e cuja singeleza de caráter, atingindo as raias da humildade cristã, para eles atraía as simpatias do além esclarecido e virtuoso. Então ele está falando aqui sobre um trabalho que ele atendia de receituário, né? Como espírito. Então ele se utilizava do médium e trabalhava nesse poço de assistência aos necessitados, como ele diz, como espírito, óbvio, né? Os serviços em geral, verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito de Bittencourt Sampaio, através de um médium explícito e positivo, eram diários e muito eficientes, o que, sobretudo, nos satisfazia, por nos permitir ensejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Era meu assistente, por esse tempo, uma entidade em aprendizado atualmente reencarnada, generosa e dedicada, que adotara o prenome de Roberto. Conquanto essa não fosse realmente a sua identidade, além de outros que não precisaremos nomear. Certa noite, após o receituário, deteve-se o médium responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato, na súplica ardorosa para a visitação espiritual ao ambiente doméstico atacado de singulares manifestações de provação intensas e dolorosas. Uma carta chegara do sul do país às mãos do médium, enviada pela caridosa gentileza de um familiar do mesmo instrumento é o médium, né? Solicitando seus préstimos de intermediário entre os poderes invisíveis e a terra para alívio de criaturas que se debatiam contra torrentes de desesperações positivamente irremediáveis por outra forma. Leu-a o médium para mim. Por entre as irradiações da prece caritativa, e eu, captando o assunto através de suas vibrações, decalquei-a em minha mente desde então, arquivando-a de modo a me permitir hoje reerguê-la dos escombros mentais, a fim de transcrevê-la neste momento. Particularizava-se a missiva pela exposição seguinte. Rogo algo tentares, como espírita que és, a benefício da família do nosso amigo Leonel. Então é uma carta que foi endereçada ao médium que trabalhava nesse grupo, né? Que recebia assistência, entre tantos outros grupos que ele está presente, todo grupo sério, sempre há a presença do Bezerra de Menezes, né? E essa carta foi endereçada ao médium, então, né? Rogo algo tentares. Então, mas vocês viram, o Dr. Bezerra de Menezes está nos ensinando. Ele disse que conforme a carta foi sendo lida,
ele gravou na sua memória, olha, decalquei-a em minha mente, desde então, arquivando-a de molde a me permitir hoje reerguê-la, né? Então a carta vai ser agora, foi em outro momento, primeiro teve toda a ajuda, depois num determinado momento é que ele, através da médium Ivone Pereira, nos trouxe esse aprendizado, mas estava gravado, né, na sua memória. A carta dizia o seguinte, vamos lá. Rogo algo tentares, como espírita que és, a benefício da família do nosso amigo Leonel. Passam-se fatos verdadeiramente desorientadores, deixando perplexos os amigos da casa. Desde a morte do pobre Leonel, verificada como sabes, por um suicídio em tão trágicas condições, a família inteira sente ímpetos para o suicídio. Não ignoras que sua filha Alcina suicidou-se também, 10 meses depois dele próprio. Agora é o seu filho Orlando que deseja morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. Vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo para a continuação da existência. Somente a viúva de Leonel consegue algo de estimulante para se impor à situação que é a mais anormal possível. A miséria lhes bate à porta, pois nada possuem, e ninguém senão ela trabalha, que é a viúva, né? Finalmente peço-te que rogues a Deus por eles, já que cultivas a fé em teu coração, porquanto a terra é impotente para deter o avalanche de desgraças que sobre essa pobre gente se arremessou. A carta termina assim, né? E vamos continuar a leitura. Ora, minutos antes de iniciado o meu expediente no referido centro, fora eu prevenido de que essa carta havia sido escrita ao meu médium e, portanto, recebia sem surpresa através deste. Procurara-me uma entidade espiritual denominada Esther, formosa e redimida, cujo aspecto angelical atraía veneração de quantos se lhe aproximassem, a qual me asseverara haver inspirado a carta a quem a escreveu, assim provocando o trabalho que faríamos, visto estar ligada aos obsessores de Leonel, e a este próprio por laços espirituais seculares, e que agora apresentara-se o momento oportuno de agir em socorro da falange litigante. Rogava por isso nosso concurso, uma vez que não poderia operar sozinha e ainda porque os serviços do além-túmulo são produtos de equipe e jamais de um trabalhador isolado. Então, a Esther, que nós vamos ver, né, que era como está sendo dito aqui, né, um espírito de muita condição, ela pertenceu à família de judeus na época da Inquisição. É uma trama. Na época da Inquisição, uma família muito honrada acabou sendo vítima das perseguições aos judeus, né? E isso gerou um ódio muito grande nesse grupo, alimentado especialmente pelo pai, como nós vamos ver. E esse quadro doloroso que nós estamos vendo são aqueles, né, que participaram ali de toda aquela situação e como algozes, né, como algozes, recebendo ali toda essa carga obsessiva deste grupo que não conseguiu perdoar. Mas vamos aos poucos, né, para que possamos ir entendendo. Então, voltando aqui ao que ele está nos trazendo. Ambos os apelos, o de Esther e da carta, eram impressionantes, impossível seria não atendê-los, tentando algo a benefício dos sofredores. Os serviços ficaram assim sob meu critério, dadas minhas atividades naquele núcleo espírita, muito embora fraterno concurso alheio,
me coadjuvasse. Então ele tinha outras ajudas, né, além do grupo com o qual ele trabalhava, ali naquele núcleo. Submeti o aparelho mediúnico à letargia branda do transe, mantendo-o a mim ligado pela troca das vibrações necessárias à comunicação que se processava. Então, ele se aproxima do médium. Pelo transe hipnótico, ele afasta, o médium é afastado do corpo, né, ficando por perto junto a ele, como ele nos descreve, e vamos ver ali a continuidade. Submeti o aparelho mediúnico à letargia branda do transe, mantendo a mim ligado pela troca das vibrações necessárias à comunicação que se processava. Arregimentei os assistentes espirituais auxiliares de plantão no centro naquela noite e partimos para o endereço apontado, em inspeção indispensável. Então, o médium vai junto com ele para aquele ambiente, né? O médium também fazendo parte daquele trabalho. O médium é deslocado juntamente com essa equipe, né, que acompanha, essa equipe espiritual que acompanha Dr. Bezerra de Menezes, e o médium afastado do corpo físico, né, em espírito, então, acompanha esse grupo. Impossível, porém, nos fora ali penetrar pelos meios comuns, tal a densidade vibratória asfixiante do recinto, o clima obsessor que expandia, malefícios em derredor do lar sinistrado pela onda de tragédia que a ele se adaptava. Eu levara, no entanto, em nossa comitiva, um indígena brasileiro da raça tamoio, espírito hábil, honesto e obediente, que voluntariamente se associara à nossa falange, desejando servir ao bem. E mais o nosso assistente Roberto, a quem eu muito amava e em quem confiava plenamente. Ambos ali penetraram, então o Roberto e o indígena, né, do grupo tamoio, né, penetraram ali a casa, aquele ambiente bastante de padrão vibratório muito difícil. Retornaram logo após ao posto mediúnico de onde haviam partido, chocados e ansiosos. Então, vocês viram, são desprendimento. Na verdade, o trabalho está todo partindo ali desse centro espírita. E pelo desprendimento, Dr. Bezerra de Menezes conduz, né, Roberto e o índio. Aí eles retornaram logo após ao posto mediúnico de onde haviam partido, chocados e ansiosos. E Roberto, que chefiava a expedição, tomou a palavra, transmitiu as irradiações mentais, desincumbindo-se do noticiário sobre o reconhecimento efetuado. Então, na verdade, ele transmitiu tudo o que ele viu, né? Não precisou ali um noticiário completo, ele transmitiu as vibrações que deixaram tudo muito claro. Trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão, carente de intervenção imediata de socorro espiritual, a fim de que se evitem outros suicídios na família. São quase todos os membros dessa numerosa família, constituída do velho casal e 10 filhos menores, portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. Não cultivam o estudo edificante para o saneamento mental, nem a meditação sobre assuntos elevados do espírito, e tampouco a prece, tornando-se por isso mesmo campo raso para os assédios das trevas, pois que também
não alimentam sentimentos religiosos de qualquer espécie, apenas afetando o interesse convencional pela crença católica romana. Então, ele traduziu assim, porque não precisou dos detalhes, porque a vibração mental do que ocorria lá já tinha sido transmitida, né? Através de vibração. Dizes, pois, meu caro Roberto, intervim, procurando inteirar-me dos detalhes a fim de melhor estabelecer o programa de operações beneficentes. Ter havido, com efeito, mais de um suicídio no seio dessa pobre família? Sim. Inteirei-me de que o chefe da mesma família, de nome Leonel, pôs termo à existência terrena, desfechando um tiro de revólver no ouvido direito, e que sua filha primogênita jovem, de 20 primaveras, lhe imitou o gesto alguns meses depois, servindo-se, porém, de um tóxico violento. Inteirei-me ainda de que o outro filho seu, de 15 anos de idade, tentou igualmente o sinistro ato, salvando-se, no entanto, graças à ação prestimosa de amigos agilíssimos que evitaram fosse ele colhido por um trem de ferro, pois o deslocado lançou-se aos trilhos, enfrentando o comboio que se aproximava. E como te inteiraste de que se trata de ação obsessora simples? Vocês percebem, né? Dr. Bezerra de Menezes, ele disse que nos romantizaria a história, né? E o que significa isso? Ele coloca em diálogos. É claro que quando aquela vibração mental foi trazida ali, ele já se inteirou de tudo. Mas como que nós entenderíamos? Nós precisamos, nós leitores, nós aprendizes, precisamos desse esmiuçar. E é o que ele está fazendo, né? Ele joga questionamentos como se fossem necessários ao seu conhecimento para que nós tomemos alcancemos esse entendimento de uma forma agradável, né? Num diálogo muito interessante. Então, como te inteiraste de que se trata de ação obsessora simples sobre médiuns que ignoram estar sob influências maleficentes da sugestão extraterrena, visto que vivem alheios aos fenômenos e às observações espíritas? E o Roberto diz: vimos ambos os suicidas ainda retidos no próprio teatro dos acontecimentos. Leonel vagando, desolado e sofredor, a bradar por socorros médicos, traindo, nas próprias repercussões vibratórias, o gênero da morte escolhida sob pressões invisíveis. E Alcina, a filha, com quem o espírito com o perispírito ainda em colapso, desmaiada sob o choque violento do ato praticado. Distinguimos também os obsessores. E como se apresenta a estes? Odientos, vingativos, sofredores que destilam o vírus mental e vibratório contundente sem saberem o que fazem? Afeiçoados às vítimas por simples afinidades de caráter ou índole, pois sabemos que até mesmo o sentimento de amor ou paixão mal orientado ocasionará desastres como esses. Então, Dr. Bezerra de Menezes aqui já joga uma série de tipos de ligações obsessivas, né? Que nem sempre são pelas mesmas razões. Então, ele joga todos esses casos aqui. Não, senhor, explicou vivamente o dedicado assistente. Trata-se de algo ainda mais doloroso. São ódios, vinganças pessoais, de um passado que se me afigura intensamente dramático. Os obsessores pertencem às falanges do antigo judaísmo. Ainda conservam nas irradiações mentais, refletindo sobre a sensibilidade do perispírito, as sombras, as imagens muito concretizadas da indumentária usada pelos judeus de Portugal, pelo século XVI. Eu também vivi nessa época. Meu
caro irmão, na Espanha como em Portugal. O Roberto colocando isso, né? Pertenci igualmente ao judaísmo e fácil me foi compreender o amargor da situação que acabo de presenciar. Compreendi efetivamente ser gravíssima a situação de encarnados e desencarnados, enleados em tão incomodativas teias, situação que bradaria por intervenção enérgica e imediata. Então, temos aqui já definido, né, a decisão de levar a esta família um apoio a mais, porque entendamos que a misericórdia de Deus sempre coloca ali os espíritos tutelares, protetores, que estão de alguma forma ajudando. Quando uma situação se faz insustentável, é como um recurso a mais, é um reforço que vai a mais. Então, essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes se traduz por um reforço a mais, né? Para, de alguma forma, evitar mais suicídios naquela família tão numerosa em que todos só choravam desconsolados. Então, são aprendizados para nós das obsessões ignoradas. Quantas vezes os noticiários que nos chegam, que nós consideramos macabros, né, até usando um termo que ele usou, na verdade, são situações obsessivas graves, né, em que médiuns que ignoram a sua mediunidade ali se colocam em condições dificílimas, muitas vezes tendo atitudes totalmente desequilibradas. Então, é preciso que aclaremos o nosso entendimento, é preciso que busquemos. Nós acabamos de ver que era uma família que era difícil ajudar porque não havia brecha. Eles não davam brechas no momento de reflexão, no momento de prece, porque nós somos ajudados nesses momentos em que paramos para refletir, né? Conversar com Deus, aí jorram as bênçãos nos intuindo. Então estamos vendo, né, que a mediunidade se faz muito presente nos tempos modernos que nós estamos vivendo. A mediunidade que se faz presente na grande maioria é a intuição. Então não há como desprezarmos a intuição. É ela que nos dará condições de abrir este canal com o bem. Então por hoje fiquem essas reflexões, que fiquemos em paz. Olá, já faz algum tempo que estamos aqui estudando essa obra preciosa chamada Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do capítulo 4. Como já destacado anteriormente, não estamos seguindo uma ordem do livro, mas sim escolhendo alguns textos para podermos refletir. E hoje eu selecionei Nicodemos, o amigo. Falar de Nicodemos, falar desses que eram tidos como privilegiados, que ocupavam posições importantes ao tempo de Jesus, não eram pessoas do povo, não eram pessoas simples, mas sim pessoas que ocupavam, tinham uma posição de privilégio e, no entanto, aproveitaram a oportunidade de estar com Jesus e de ser tocado por sua mensagem. Reflitamos o quanto o Mestre acolhia cada um que chegava até ele. Os doentes, os aflitos, os necessitados do corpo e da alma, independentemente de sua posição social. Isso porque às vezes nos pegamos com alguns preconceitos, achando que não é possível que uma pessoa abastada, que uma pessoa rica, possa desfrutar do cristianismo, da verdade, não semeie o bem, não faça a sua parte.
Muito pelo contrário, aquele que sabe usar os seus talentos com certeza multiplica. Nicodemos gozava de uma posição importante. Dentre os 70 escolhidos como os doutores da lei em Israel, Nicodemos era um deles. Vejamos o que Amélia Rodrigues nos traz. Ela começa narrando que Nicodemos, ali à noite, pelo vento, passando por uma situação ali de frio, mas indo de forma muito discreta. As casas já era tarde da noite, as casas estavam, portanto, com suas janelas e suas portas fechadas, ali num ambiente um pouco mais tranquilo, onde ele não fosse ser visto. Ele conseguira uma entrevista com Jesus. Aquela entrevista ele a concedera prazerosamente, sem qualquer impedimento. Recebera a solicitação e, como se a desejasse, aquecera generoso. Então Jesus ali permite que Nicodemos vá até ele falar com ele. Mestre sempre democrático, sempre acolhedor, independente, como eu disse, como eu ressaltei, da posição social. Todos aqueles que buscavam verdadeiramente ao Mestre eram recebidos, né? Jesus nunca perdeu a oportunidade de pregar, de amparar, de acolher, de esclarecer. E é nisso que precisamos pensar, o quanto estamos dispostos a exercer o bem, a dar uma segunda chance, a ser um instrumento útil, porque estamos aqui para evoluir, para sermos cada vez mais um instrumento útil na seara do Pai. E quantos chegam até nós? Quantos estão chegando até nós? E o que estamos fazendo com os talentos que Deus nos confiou? Estamos deixando enterrados em frutíferos ou estamos aí nesse trabalho dispostos a ouvir, dispostos a ajudar? E essa cena, esse encontro, ele ocorre logo após a expulsão dos vendilhões do templo, Então era um ambiente ali, no mínimo polêmico, se podemos ter o alcance do que estava acontecendo naquele momento. Então, Amélia nos traz, que 70 eram os doutores da lei, escolhidos em Israel, entre os letrados e os de ascendência nobre. Então, não era qualquer um que ocupava essa cadeira, Tinha que ter ali a devida instrução e uma ascendência nobre, um berço. Ser ali de uma família tida como nobre, ter um sobrenome, ter um destaque, ter uma história. Ou seja, o templo não era ali, essas cadeiras, essas posições acessíveis às pessoas simples do povo. Então, é um contraste, quando a gente olha, comparando com os 12, os 12 discípulos, 10 dentre eles eram analfabetos, Então, com certeza estava um pouco distante. Porém, eu fiquei pensando, quando nós estamos dentro de um determinado ambiente, muitas vezes somos inseridos e o Evangelho nos traz isso. Os mais evoluídos às vezes estão junto daqueles mais necessitados, como uma oportunidade de ambas as partes, O mais evoluído praticar o bem, compartilhar o seu conhecimento, ajudar, estender as mãos àqueles que necessitam, com o seu exemplo, com a sua paciência, e aqueles que estão mais necessitados são aqueles que precisam aprender pelo exemplo, pela convivência. O fato dele estar entre os 70, não obrigatoriamente, apesar dele ter ali as competências, necessárias, que era ali ser letrado e ter uma ascendência. No entanto, ele estava junto daqueles, mas ele não era igual a eles,
né? Então, isso que a gente precisa entender, não é porque nós estamos dentro do ambiente que nós temos que nos moldar a ele, né? Muitas vezes temos uma missão importante dentro desse grupo, é necessário que estejamos dentro de um grupo, inseridos dentro de um grupo. Nada é por acaso, não existe o acaso. Há sempre um motivo justo, uma causa justa, então nós temos que procurar entender, né? Se estamos juntos daqueles que podem nos amparar, nos instruir, que nos dediquemos, que aproveitemos a oportunidade, né? E quantas vezes podemos ser aquela válvula propulsora, aquele que vai fazer essas transformações dentro de ambientes que aparentemente são infrutíferos. Vejamos. Nicodemos era dos mais jovens entre os respeitáveis mestres que desfrutavam o privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Sequioso da verdade, não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa e sentia, depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privada de revelações, que algo de estranho e grandioso parava no ar. Às vezes a gente tem intuição, né, que algo está diferente, ou de uma busca, uma inquietação que temos na alma, porque é ali, né, que Deus está agindo em nós através da nossa intuição, da nossa mediunidade, nos guiando o caminho. De caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres, ou seja, ele fazia ali a tarefa que era esperada por ele, né? Exercia bem as suas funções, mas tinha essa inquietação. Sentia que em todo lugar havia ânsia incontida de renovação. E esses momentos de transição, eles são os mais difíceis, né? São os mais penosos, pelo menos na minha opinião, né? Você semear num terreno infértil, você trazer novas ideias e não ser ali bem aceito, dentro de um ambiente, né? Tô falando aqui do Sinédrio, que é algo muito marcante, né? Ali a gente sabe das questões aí da dureza, né? Da severidade, de quanto eles eram resistentes. Mas hoje a gente consegue também ver isso dentro das nossas vidas práticas, né? Dentro de um ambiente profissional, às vezes discutindo uma ideia, tentando promover uma mudança, né? Dentro de uma equipe de trabalho, por exemplo. Às vezes é difícil, né? Chega a ser exaustivo, a gente pensa em desistir. E aí a Amélia começa a falar dessas notícias que vinham, né? Que sempre apareciam notícias de profetas naquele momento, né? Nessa época. E que Nicodemos, inclusive, já havia ouvido falar de João, né? O pregador itinerante do Jordão, mas receara ir vê-lo, João Batista, né? O precursor. Aqui nesse mesmo livro, a Amélia fala, né, de João Batista, assim como o irmão X, Humberto de Campos, fala no Boa Nova. Né? Aqueles que tiverem curiosidade de ouvir, falar um pouco mais de João, recomendo a leitura. Sabia que seu verbo quente e apaixonado poderia situá-lo mal entre seus pares e Jerusalém. João era a voz que clamava no deserto, né? Então, Nicodemos, né, são as conveniências, né? Então, essa voz mais incisiva poderia ter colocado ali, né, ele assim numa situação mais desconfortável, então ele acaba desistindo, né? A Amélia até coloca aqui na sequência, no parágrafo seguinte, que a cidade era um covil de espiões, o que o amargurava cruelmente. Então, nessas buscas, nessas tentativas, era difícil optar por ir atrás, né, de Jesus. E havia também todo um cenário dentro do Sinédrio, né? Ela relata aqui a questão das brigas, né?
Anás e Caifás, sogro e genro, respectivamente, que disputavam supremacia, e a rede de intrigas espalhava suas malhas em toda parte. Então tinha aqueles partidários, né, do sogro e do genro. Ainda sobre esse ambiente difícil, né, como ir atrás de uma novidade, digamos assim, como buscar um outro caminho, um caminho alternativo, né? Aparentemente só existia esses dois, a rigidez da lei e o lado A e o lado B, né? Mas ele desejava a verdade, mas não a ponto de prejudicar-se na posição que desfrutava. E a gente também tem essas oscilações, né? A gente às vezes quer mudar, mas a gente não quer mudar tanto, né? Para não perder aquilo que a gente já alcançou, aquilo que a gente conquistou. Tem um preço, né? A verdade tem um preço muito alto de renúncia, de lutas, de encerramento de ciclos, de encerramento ali de amizades, até de bem-querer da própria família, né? Defender uma ideia, às vezes nos coloca numa situação onde não seremos compreendidos. E aí ela relata que ele soubera de Jesus, né? O Messias de quem ouvia falar parecia atraí-lo vigorosamente. Interessante isso, é um magnetismo, né? Quando a gente está próximo de um momento decisivo, parece que a gente é atraído, né? Os nossos passos, tudo nos leva em direção àquele ponto ali que nós vamos viver. E ele tivera contato, então, com alguns que já tinham sido ali, conheciam o mestre, que tinham sido beneficiados pela assistência amorosa do Rabi, né? Soubera ali dos discursos, ou seja, ele estava bem a par, né, do que estava acontecendo aí, dessa verdade trazida por Jesus. Aguardava desde há muito alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, do destemor e discernimento como um excelente filho de Deus, para conduzir o povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes apanagiadas pelo rigorismo da aplicação da lei ou ludibriadas pela usurpação dos bens de órfãos e viúvas, trocados por falsas orações, em criminosas maquinações às quais se entregavam. Ele estava em Jerusalém. Ele ia recebê-lo, ouvi-lo-ia. Então, ali é aquela alegria, né, de poder então encontrar com Jesus. A entrevista estava marcada para altas horas da noite e seria mais discreto, né? Então a posição ali dele exigia, né, que ele fosse com cautela a esse encontro, não com a cautela de defender-se, mas de preservar-se em relação a esse covil de espiões que a Amélia relatou anteriormente. Então é um amigo, o levaria ao lar de outro amigo comum, onde Jesus estava pernoitando além dos muros de Jerusalém. Quando chegou à casa, conduzido por devotado discípulo dele, e o viu, não pôde dominar a emoção que o assaltou de chofre. Experimentou a impressão de conhecê-lo. Também ele parecia identificá-lo cordialmente, como se o conhecesse e esperasse o encontro. E era de fato um encontro decisivo, né? Então, aquele amor, o olhar amoroso de Jesus e a identificação, porque Jesus é nosso grande amigo, né? Com certeza nós o conhecemos e ele nos conhece também. Então, de pronto, Nicodemos percebeu, né, de onde o conhecia e ficou a indagar-se, né? Foi inútil, mas intuitivamente ele sabia que conhecia o mestre, né? Na acústica da mente, relata Amélia Rodrigues, parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço, Nicodemos, desde antes. Recompôs-se ligeiro, dominando as emoções, e predispôs-se à entrevista. Então, ele busca, né,
É um momento que nós sabemos, como foi relatado, está no Evangelho de João, né? Este encontro, e por fim, ao final, nós vamos ver um destaque que a Amélia dá para esse encontro aqui, né? Que é relatado por João. Mas vamos lá. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. De espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se da bajulação. Representava a humanidade inquieta, instável, ansiosa. Porque também essas questões políticas, elas cansam, né? Chega uma hora que você cansa de ter que atuar, cansa de ter que fazer essas alianças, esses conchavos. Você se sente cada vez mais desnutrido. É uma sede que a gente sente na alma, né? E que só Jesus nos preenche. Só essa fé, essa confiança no futuro é que faz com que a gente caminhe. Jesus personificava a paz, sereno ao escutar o amigo que for interrogá-lo. Eram bem dois mundos distintos, realmente, completamente distintos. Sem mais poder dominar o corcel das emoções desordenadas, o doutor da lei indagou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. Que desejas de mim? Perguntou Jesus. Eu fico imaginando, né, o poder dessas perguntas de Jesus, né, perguntas de sabedoria que só um espírito puro como mestre poderia fazer, e o quanto essas perguntas faziam com que cada um pensasse, né? Que desejas de mim? E ele responde: que é mister fazer, né? O que é preciso fazer, retrucou emocionado o fariseu, para fruir das excelsitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar das delícias do reino? Há quanto tempo a pergunta lhe queimava o pensamento. Desejava o roteiro, mas temia encontrá-lo. Gostaria de saber a verdade e receava conhecê-la. Quantas vezes a gente quer algo e a gente receia mesmo, né? Ter que pagar o preço, né? Porque sabe que aquilo é disruptivo, aquilo é um divisor de águas. A partir do momento que a gente tem contato com a verdade, tudo muda. Passamos a ser uma pessoa diferente, né? Então, causa aí um medo, um temor. A verdade fora a razão da sua busca incessante, mas não ignorava que conhecê-la era morrer para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas, de espírito firme nos alicerces do seu conhecimento. Vendo o mestre, impregnando-se do seu magnetismo, sentia ser aquele momento decisivo de toda a sua existência. Então, né, a interrogação estava ali no ar. E Rabi, né, Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A resposta era complexa e profunda. Que seria nascer de novo? Pensou e, sem cobrar fôlego, interveio. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O mestre fitou demoradamente. Nicodemos sentiu-se embaraçado. Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário te é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Estranha informação.
Nicodemos pensa. Então, os esseus estavam informados quanto ao reino de Deus. Também eles falavam como os antigos e a tradição a respeito dos renascimentos. Então, essa questão da reencarnação, né? Como sabemos dentro da doutrina espírita, ela não era de todo desconhecida. Então, aqui Jesus está deixando um legado, né? É a informação da continuidade da vida. O que é do corpo, da carne fica aqui na terra, mas é necessário que nasçamos novamente, né? E através de cada nova oportunidade, de cada nova encarnação, vamos aí nos depurando, nos aprendendo, né? Evoluindo. E quantos renascimentos também podemos ter dentro de uma existência terrena, né? Ali as segundas chances, os novos recomeços. Então é necessário que a gente deixe muitas coisas para trás, para abrir espaço, né? Para podermos viver a nossa vida. Às vezes a gente teima tanto, a gente reluta tanto em se desprender e encerrar um ciclo. E é necessário para que a gente possa evoluir. É natural, não tem como permanecermos na infância, não é? A gente tem que evoluir. E é isso, né? Então, para ele, né? Ele ainda fica inquieto, né? Como pode ser isso? E aí Jesus fala: és mestre em Israel, retorquiu Jesus, e não sabes isso? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Essas são informações do currículo terreno. Outras poderia dizê-las celestiais, mas não a compreenderias. O espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e começa para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje serão ressarcidos. Então a emoção vibrava nos lábios do Rabi, né? A Amélia fala que era quase um monólogo. Quanto ensinamento, esse é um momento marcante, né? Um momento marcante. E ela termina aqui o capítulo falando isso, né? Que João, ali emocionado com a entrevista reveladora, alonga comentários com o mestre na noite sublime e escreverá sobre a vinda do Filho do Homem, né? É conhecido talvez a Nicodemos, a quem guarda na mente, a ele se referirá mais tarde, após o sacrifício da cruz. Emblemática essa lição, né? Refletemos sobre a necessidade do renascimento. Que ensinamento importante. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.